Dou início, então, à nossa terceira reunião ordinária do Conselho Diretor. Vamos colocar como primeiro ponto de pauta, né? Vou apresentar aqui a tela. Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos os conselheiros. A conselheira Bruna, ela está como coordenadora de ensino, né, porque o conselheiro Anderson, ele está de férias no momento. Também vai ter uma apresentação aqui, né, a respeito de um parecer da coordenação de ensino também, então ela ficaria como na cadeira de coordenador de ensino, tá? Sim. Então a gente tem como primeiro ponto de pauta apreciação dos atos ad referendo. Temos ao todo aqui seis atos ad referendo, vou apresentar aos senhores. Então, o primeiro ato ad referendo foi o edital para substituto, né? Processo seletivo para contratação de docente por tempo determinado. O edital CMBJL número 4 de 22. Ok? Então, esse é o primeiro ato ad referendo que foi aprovado, que foi publicado, né? A pedido do diretor, no caso, o professor Dr. Tony Silva Almeida. O segundo ato ad referendo é a homologação das inscrições. Também foi feito de forma ad referendo, para dar continuidade ao serviço público, né? Segundo ato ad referendo é o que torna pública a banca de avaliação do processo seletivo, o mesmo processo seletivo, né? No caso. O quarto ato ad referendo é o link de abertura para as provas, né? Para as provas didáticas do mesmo processo seletivo. É a assinatura aqui dos membros. O quinto é a homologação pós-recursos das inscrições. Quinto ato ad referendo. E o sexto ato ad referendo foi publicado recentemente, que é relacionado pós o processo seletivo, né? Não houve candidatos aprovados, então a gente fez um novo levantamento de demanda para a mesma disciplina, para a mesma área, né? Desculpa. E esse levantamento foi baseado ali no que a gente ainda tinha de semestre, que a gente ainda tem de semestre disponível, né? De semanas disponíveis, juntamente com a necessidade da oferta de pelo menos 4 componentes nesse caso, né? Senão os componentes teriam que ser cancelados, né? Então, dado a essa demanda, eu publiquei esse ato ad referendo justamente para balizar a solicitação de reabertura do processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado. Então, foi feito aqui no dia 18 de abril. Ok? E aí, este foi publicado por mim aqui, tá? Abre para apreciação do Conselho Diretor, os atos ad referendo. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em caráter de aprovação, de votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários peço que se manifestem. Abstenções peço que se manifestem. Sendo assim, atos ad referendo aprovados por unanimidade. Vou fechar aqui. Vamos agora como segundo ponto de pauta, apreciação de moção de agradecimento aos conselheiros Lenilton Ribeiro Fernandes, Keila Gomes, como conselheiros titulares suplente na condição de representantes da categoria dos técnicos administrativos de educação, e também moção de agradecimento ao conselheiro Lucas Borges Almeida,
como representante da categoria discente. Vou fazer a abertura. Vou abrir um por vez, pessoal, porque o computador ele tá um pouco nervoso agora, né? Um pouco temperamental, ele pode dar uma travada. Moção de reconhecimento para o conselheiro Lenilton Ribeiro Fernandes. Então, vou fazer a leitura. Moção de reconhecimento, Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, durante a terceira reunião ordinária realizada em 26 de abril de 2022, concedeu a moção de reconhecimento ao servidor técnico administrativo em educação, Lenilton Ribeiro Fernandes, pela sua valorosa atuação e dedicação como conselheiro na condição de ele era suplente. Suplente durante o período de 17/12/2019 a 31/1/21 e na condição de titular durante o período de 1/2/21 a 25/3/22 neste Conselho. Bom Jesus da Lapa, 26 de abril de 2022, respeitosamente, Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Eu vou apresentar os demais, né? Estão todos no mesmo ponto de pauta. Missão de reconhecimento, Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, durante a terceira reunião ordinária realizada em 26 de abril de 22, concedeu a moção de reconhecimento à servidora técnico-administrativa em educação, Keila Gomes Borges, pela sua valorosa atuação e dedicação como conselheira na condição de suplente durante o período de 1/2 de 2021 a 25/3 de 2022, neste Conselho. Bom Jesus da Lapa, 26 de abril de 2022, respeitosamente, Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Terceira moção de reconhecimento, então, Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, durante a terceira reunião ordinária realizada em 26 de abril de 2022, concedeu a moção de reconhecimento ao discente Lucas Borges Ribeiro, representante discente, pela sua valorosa atuação e dedicação como conselheiro na condição de titular durante o período de 30/10/2019 a 19/4/2022 neste Conselho. Bom Jesus da Lapa, 26 de abril de 2022, respeitosamente, Conselho Diretor Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Abro para apreciação do Conselho Diretor. Aproveitar então esse momento para agradecer o excelente trabalho prestado pelos conselheiros, titulares e suplentes, conselheiro Newton, teve excelentes contribuições, conselheira Keila também, conselheiro Lucas também realizou excelentes contribuições ao longo deste período em que eles atuaram junto ao Conselho Diretor. Faço até um destaque, né, com relação à representação discente, que no momento está vaga, né? Representação discente no Conselho Diretor, que foi tão bem representado pelo então conselheiro Lucas, né? Agora apresenta-se vaga aqui, que seria muito interessante o preenchimento dessa cadeira. Não havendo mais nenhuma manifestação, coloco em caráter de votação as moções de agradecimento, de reconhecimento aos servidores Lenilton, Keila e ao discente Lucas. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão,
Votos contrários, peço que se manifestem. Abstenções, peço que se manifestem no chat ou então pelo microfone. Assim, moções de reconhecimento aprovadas por unanimidade. Vamos então para o terceiro ponto de pauta, apreciação das atas da segunda reunião ordinária do Conselho Diretor de 2022, oitava, nona, décima e 11ª reuniões extraordinárias do Conselho Diretor de 2022. Eu pergunto se os conselheiros tiveram acesso às atas. Eu creio que, aí, se a Rosa puder me dar um auxílio, a ordinária e a ata da ordinária e da décima e da 11ª, eu não tive acesso, Rosa, no link da reunião. Tive o acesso dela nesse momento, mas eu não conseguiria apresentar no momento. No caso, a 11ª, né, eu creio que não está presente. Os conselheiros tiveram acesso às atas? Fabrício, sim. Eu, sim. Só oitava e nona. Também só tive. Acabei tendo acesso só a oitava e a nona. Se eu estiver enganado, meus caros. Ah, sim. Ela tá aqui no dia 20 de abril, pessoal. É esse que eu tava procurando aqui. A décima e da 11ª está no dia 20 de abril, tá? E anterior a essa, tem uma outra que é da segunda ordinária. A segunda reunião ordinária. Então foi no dia, não me engano, um pouquinho antes, anterior, segunda ordinária. Mas é isso. Então, no dia 20 de abril foi encaminhado a 11ª, a oitava, nona, 11ª reuniões extraordinárias. E aí, um pouco depois, foi encaminhado a segunda ordinária, a segunda reunião ordinária. No caso, a 11ª e a segunda e a 11ª, né? A segunda, décima e 11ª, né? É isso, foi mesmo. Foram encaminhados anteriormente. Eu tinha feito a leitura, mas eu não me recordava em que momento nos links estariam, né? No caso, assim, a Bruna também indica, então vou apresentar a 11ª. Pessoal. Então, apresento aqui, né? Ok. Peço só um pouquinho de paciência, só para fazer.
pegar aqui no meu downloads. A da segunda ordinária eu realmente não encontrei. Mas se puder me encaminhar por e-mail, aí eu já abro aqui e a gente já faz a apresentação. Aí pode me encaminhar no meu e-mail mesmo. A da segunda ordinária. Aí eu vou abrir todas, né? Só para que a gente apresente. Então vou começar pela oitava, ok? Essa é a ata da oitava reunião extraordinária do Conselho Diretor do Centro Missionário de Bom Jesus da Lapa, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB 2022. Ela vai tratar a respeito do ato de referendo, edital interno 1, edital interno 3 de 22, Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa. Também do edital do ato de referendo, que homologa as inscrições do candidato deste edital interno. Do ato de referendo, constitui também a comissão examinadora do mesmo edital interno e passa para processo a seguir. Okay? Esse, como indicado no... Ok. Esse, como indicado no chat, né? Os conselheiros tiveram acesso. Alguma indicação, alteração? Nenhuma, né? Então vou para a nona reunião extraordinária, que também foi indicado aqui no chat que os conselheiros tiveram acesso. Então, ata da nona reunião extraordinária do Conselho Diretor do Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa, FOB 2022. Foi no dia 6 de abril, né, de 2022, que trata da apreciação da autorização de pagamento retroativo de bolsa de pesquisa e bolsa vice-coordenador de pesquisa do projeto Big Data e Nilo Peçanha, docente Leandro Brito Santos. Esse foi aquele primeiro momento, né, que teve essa avaliação, né? Sim. Então, trata justamente só desse ponto em específico. Os conselheiros tiveram acesso. Caso tenha alguma indicação de correção, pode apresentar no chat ou no microfone, fique à vontade. Vou passar então para a ata da 10ª reunião extraordinária, que foi aqui, foi indicada que alguns conselheiros não tiveram acesso, né? Então, essa é a ata da 10ª reunião extraordinária do Conselho Diretor do Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, aos 18 dias do mês de abril de 2022, às 16 horas e 2 minutos, reuniu-se via videoconferência, utilizando a ferramenta tecnológica Google Hangout Meet, os membros do Conselho Diretor, sob a presidência do vice-diretor em exercício, André Salsatos, com a presença dos conselheiros, professora Bruna de Souza Constantino, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, professor Anderson Breno Souza, coordenador de ensino, a professora Geide Johanna Ruiz,
representante suplente das áreas básicas. Gente, eu creio que é titular, né, gente? Isso mesmo, Sim, boa né? tarde. Também a observação ali que em todas as setas meu nome está errado, tá? Faltou um H, né? Faltou um H aqui. É Johanna. J-O-H, isso, e só um N, E só um N, né? isso mesmo. Desde Johanna Luiz. Desde Johanna Luiz. Representante titular das áreas básicas. Isso Da mesmo. servidora Fabrícia Pereira Nascimento Lisboa, representante titular da categoria dos técnicos administrativos em educação. Vice-presidente do Conselho Diretor, professor André Salsato, cumprimentou a todos e deu início à 10ª reunião extraordinária do ano de 22, apresentando como único ponto de pauta a apreciação do relatório final da comissão examinadora referente ao processo seletivo para contratação de docente por tempo determinado, edital interno 4 de 22, Centro Municipal de Mogi das Lapa. Vice-diretor passou a palavra ao professor Anderson Breno Souza, coordenador de ensino, para proceder à leitura do relatório. Atendimento ao edital, número 10 de 22, de convocação extraordinária de docente por tempo determinado, magnífico reitor, publicou no extrato 24, no DO de 24 do 3 de 22, edital interno 4 de 22 do CMBJL, da UFOB, no dia 24 de março de 22. Foi realizado processo seletivo para a contratação de docente de tempo determinado para o componente curricular LAP 1018, LAP 1027, LAP 1022 e LAP 1013, em regime de trabalho de 20 horas, junto ao CMBJL da UFOB. No semestre letivo 22.1, 5 candidatos se inscreveram-se ao pleito: Breno Araújo Neri, José Anderson, Caio Miller e os demais aqui, no dia 11 de abril de 22, às 8h20, através de videoconferência pela plataforma online Google Meet. Os membros da comissão organizadora realizaram o sorteio. Indica também os candidatos presentes. O resultado também foi apresentado. No dia 12, iniciou-se a prova. Eu estou pulando aqui até porque é relacionado ao processo em si interno, né? Tendo em vista que não realizou a administração, correu a decisão do processo seletivo, e aí, conforme edital interno 422, consideram-se todos os candidatos aprovados, nota inferior a 7, e a decisão do Conselho Diretor foi de aprovação por unanimidade da ata do processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, edital interno 4 de 22. Às 16h30, o vice-diretor declarou encerrada a 10ª sessão extraordinária do Conselho Diretor do Centro Municipal de Montes da Lapa. Nada mais havendo a ser registrado, eu, Rosaíno Pereira da Silva Teixeira, secretária executiva, lavrei presente ata que após aprovado, será assinada por mim e todos os presentes. Montes da Lapa, 18 de abril de 22. Ok? Esse aqui, então, essa aqui é a reunião que tratou sobre a ata de finalização do processo seletivo, né? Ok. Deixa eu verificar aqui. Ok, ó. Tá certo. Então, aí a Rosaima, ela faz então as correções, né? Ok. Alguma outra alteração pode ser indicada? Creio que os demais estavam corretos, né? Meu nome aqui. Tá certo. A da segunda ordinária, Rosa? Se puder mandar também a da segunda ordinária. Tá. Da segunda reunião ordinária. Essa aqui não consta mesmo. A da 10ª foi no dia 20, né? Mas aí eu creio que nas revisões seguintes ele às vezes omite, assim. Parece que o Google ele dá uma omitida em alguns documentos. Ficam lá, mas ficam meio escondidos.
Se puder encaminhar para mim a da segunda ordinária. Segunda ordinária. Ah, mandou? Ah, tá chegando, então, acho. Tá chegando. Ok, então não tem mais nenhuma alteração, né? Então, a 10ª eu apresentei. Vou apresentar a 11ª. Ok? Chegou aqui mesmo. A segunda ordinária está aqui. Ata da 11ª reunião extraordinária do Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, da UFOB, FOB 2022. Aos 18 dias foi logo em seguida, tá, pessoal? Foi a reunião logo em seguida à 10ª. Aos 18 dias do mês de abril de 2022, às 16 horas e 2 minutos. 16 horas. Acho que foi logo após a 10ª. Né? Acho que tá ok. Então. Reuniram-se via videoconferência, utilizando a ferramenta tecnológica Google Hangouts Meet, os membros do Conselho Diretor, sob a presidência do vice-diretor em exercício, professor André Salsato, a presença da professora Bruna Souza Constantino, coordenadora da Engenharia Mecânica, do professor Anderson Breno Souza, coordenador de ensino, da professora Geide Joana Ana Ruiz, presidente titular das áreas básicas, do professor Jorge Luiz Oliveira Santos, gestor do NAP, e da servidora Fabrício Pereira Nascimento Lisboa, representante titular da categoria dos técnicos administrativos em educação, o vice-presidente do conselho diretor, professor André, cumprimentou a todos e deu início à 11ª reunião extraordinária do conselho diretor do ano de 22. Apresentando como ponto de pauta a apreciação dos pareceres encaminhados pelo colegiado sobre solicitação de redistribuição do servidor Ananias Borges Alencar, ocupante do cargo de professor de magistério superior, lotado na UFVJM, para compor força de trabalho no CMJL, o FOB. Decisão, né? Esse foi o ponto que foi suspenso, ok? Decisão, ponto suspenso em virtude de ausência de documentação. Os pareceres, né? Tinha faltado os pareceres. Apreciação dos pareceres, ponto 2. Apreciação dos pareceres encaminhados pelo colegiado e coordenação de ensino sobre solicitação de redistribuição do servidor Leandro Brito Santos da UFOB para a UFRB. Em seguida, a gente repassou a palavra para o coordenador de ensino, que apresentou os pareceres, né? Os pareceres foram dados como favoráveis, e também a indicação dos docentes que absorveriam as componentes curriculares do servidor Leandro em caso de necessidade, né? Então, a gente teria ali os servidores que absorveriam. Em seguida, teve o terceiro ponto de pauta, que era a apreciação da solicitação de manifestação sobre a remoção do servidor técnico administrativo, Elivelto de Oliveira Santos, para compor força de trabalho na Protic, que foi com aquele indicativo, né, de que essa remoção só se daria com a chegada do servidor novo e treinamento do mesmo. Então, após a votação, o vice-diretor finalizou a reunião às 17h05 e declarou encerrada a 11ª reunião extraordinária do Conselho Diretor do Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa, e nada mais havendo a ser registrado, eu, Rosainha Pereira da Silva Teixeira, secretária executiva, lavrei a presente ata, que, após aprovada, será assinada por mim e todos os presentes. Bom Jesus da Lapa, 18 de abril de 22. Eu só vou fazer uma verificação aqui. Às 16 horas e 2 minutos da 11ª, e aqui ela foi encerrada e que a gente iniciou ela às
só fazer aqui. Às 16 horas. Então aqui a gente tem que iniciar. A gente iniciou a outra, se não me engano, lá pelas 16h30. Então é 16h30. Então eu só preciso vir aqui na 11ª. Foi logo após, hein? Então a gente finalizou a 10ª às 16h30 e iniciou aqui a 11ª às 16h30 e alguma coisa, né? Aí a Rosailma ela corrige posteriormente. Okay? Então essa 16h32 e uma correção nome da conselheira. Ótimo. Eu vou fazer agora a apresentação da segunda reunião extraordinária. Então, reunião ordinária, desculpa. Ato da segunda reunião ordinária do Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, da UFOB, FOB 22. Aos 22 dias do mês de março de 2022, 14 horas e 10 minutos, reuniram-se via videoconferência utilizando a ferramenta tecnológica Google Meet. Os meus conselhos diretores, sob presidência do diretor, professor Tony, a presença do professor Rodrigo, vice-coordenador, professor Manuel, coordenador de elétrica, professor Anderson, coordenador de ensino, e do professor Vinícius, suplente das áreas básicas. Como ponto de pauta, apreciação dos atos de referendo, apreciação do parecer NAP 1/22, apreciação do parecer NAP 2/22, apreciação do parecer NAP 3/22, apreciação do parecer NAP 4/22, apreciação do parecer NAP 5/22, apreciação do parecer NAP 6/22, apreciação do parecer NAP também 7/22, aprovação do resultado digital interno 2/22, apreciação das atas, primeira ordinária, quinta, sexta e sétima extraordinárias do Conselho Diretor, apreciação do parecer acerca de solicitação de progressão funcional, apreciação de parecer acerca da solicitação de progressão funcional também, né? Um para Danilo, outro para Jorge, né? Docente Jorge. Apreciação do parecer 1/22, referente ao cadastramento para a pesquisa, professor responsável Antônio Carlos Sardinha. E a convalidação dos atos autorizativos para concessão de bolsas de pesquisa professor Leandro Brito dos Santos, conforme o ofício, e o ofício foi apresentado. Era um ofício do próprio coordenador do projeto de pesquisa e também encaminhado com cópia à Proplan, né? Esse foi o primeiro momento que veio essa demanda, né? Depois veio uma reunião extraordinária e vamos fazer mais uma também referente a essa demanda. Okay? Algum conselheiro tem alguma dúvida, um questionamento, alguma solicitação de alteração? Deixa eu tirar isso aqui. Ok. Então, não havendo nenhuma manifestação, eu vou colocar então em votação a aprovação das atas da segunda reunião ordinária do diretor, da 8ª, 9ª, 10ª e 11ª reuniões extraordinárias do Conselho Diretor. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, votos contrários peço que se manifestem, abstenções peço que se manifestem. Atas aprovadas por unanimidade. O quarto ponto de pauta é a apreciação do parecer acerca do processo 23.520.003521 barra 2022-69, solicitação de progressão funcional docente, encaminhado pela docente Andressa Pereira Oliveira, parecerista Bruna de Souza Constantino. Vou abrir o parecer.
A conselheira Bruna deseja fazer a apresentação. Não, André, você pode apresentar sem problemas. Como ficar melhor para a dinâmica? Então, eu apresento rapidamente, né? Então, peço licença, né, a conselheira, e eu apresento para eles. Então, o relatório de avaliação de desempenho, classe A, B e C, formulário específico para uso do relator. O nome da docente é Andrés Pereira Oliveira, matrícula, CMBJL, 40 horas. O interstício de avaliação é de 7/3/2020 a 6/3/2022. E a progressão ela vai da classe nível B1 para a classe nível B2. O total de pontos necessários é de 45 pontos, e nesse interstício houve 21 meses que estiveram sobre a vigência da resolução Consune UFOB 007/2020, e os outros meses que faltam ficaram sob a vigência das resoluções anteriores à da 007/2020. Por causa do critério de pontuação, né? A pontuação ela é diferenciada após essa resolução. Então, considerando o relatório apresentado e a análise baseada nos critérios de avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção funcional, presente, ao mesmo alcançou no inciso primeiro aqui 181 pontos, no inciso terceiro 0,21, no quarto 44, quinto 19,5, no sexto 9,92, sétimo 10,8, no nono 18,5, no décimo 11,5, no 11º 9,13, com um total de 262 pontos, o que permite a mesma progredir da classe nível B1 para a classe nível B2. A relatora apresenta também data, né? Bom Jesus da Lapa, 11 de abril de 2022, faz a assinatura. Apresenta também e finaliza com o parecer definitivo, né? Então, parecer conclusivo, processo número 23.520.0035.21/2269/69, progressão, promoção funcional do docente, da docente Andrés Pereira Oliveira, doutora Bruna de Souza Constantino, portaria de designação número 20, de 28 de março de 22, a presidência do Conselho Diretor, entendimento de designação, apresenta o parecer conclusivo. Trata-se de processo criado pelo Centro Missionário Bom Jesus da Lapa. O processo tem por objeto a análise da solicitação de avaliação de desempenho docente para fins de progressão na carreira de magistério superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O relatório apresentado contém 93 folhas, estando devidamente comprovado pela requerente. Foram avaliadas as atividades envolvidas no interstício compreendido no período de 7/3 de 2020 a 6/3 de 2022, considerando-se as exigências para acesso à classe nível B2. Entre as informações prestadas, considerando a análise com base na resolução 1 de 2017 do Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, registra-se que o docente alcançou 262,13 pontos. Nesse sentido, considero a professora Andressa Pereira Oliveira. Acho que falta um apta aqui, né? Acho que falta um apta à progressão, né? Apta à progressão da classe nível B1 para a classe nível B2, referente ao interstício de 24 meses. Salve melhor juízo, este é o parecer Bom Jesus da Lapa, 11 de abril de 22, e a relatora assina abaixo. Eu creio que só faltou um apta aqui, né?
Nesse sentido, considero a professora Andressa Pereira apta à progressão funcional da classe nível B1 para a classe nível B2, referente ao exercício de 24 meses. Coloco para apreciação do Conselho Diretor. Nesse caso, aí a gente poderia encaminhar para aprovação, né, caso os conselheiros estejam de acordo com essa observação de que é aprovação com a correção aqui, né, no finalzinho, se eu não me engano. Se eu não me engano, consta de um apto ou não apto, né, ou favorável. Considero apta a progressão, né? Acho que falta um apto. Posso fazer até André, eu acho que foi na hora que eu fui editar o modelo que vem na planilha, posso ter apagado a palavra apta mesmo. Eu creio que tem. Aí a gente pode até fazer esse levantamento aqui rapidamente, mas eu creio, né? Eu vou só fazer um rápido levantamento, mesmo que eu possa estar enganado, né? Fazer a abertura aqui da planilha. Tem sim, eu acabei de checar aqui a planilha, faltou só digitar mesmo. Tem sim. Então, ok. Eu coloco mais alguma manifestação? Creio que não, né? Então, nesse caso, a docente tem pontuação necessária para a progressão. Eu vou colocar, então, em caráter de votação, a aprovação, então, a apreciação do parecer acerca do processo 23.520.003521/2022-69, solicitação de progressão funcional docente da docente Andressa Pereira Oliveira, com a observação de que seja alterado o parecer conclusivo para a indicação de apta à progressão. Então, aqueles que são favoráveis para aprovação permaneçam como estão. Votos contrários peço que se manifestem, abstenções peço que manifestem via chat ou microfone. Então, parecer aprovado por unanimidade, né? Parecer com a correção aprovada por unanimidade. Certo. Então, vamos para o quinto ponto de pauta: apreciação dos pareceres encaminhados pelos colegiados e coordenação de ensino sobre a solicitação de redistribuição do servidor Ananias Borges Alencar, SIAP 18.78.095, ocupante do cargo de professor do Magistério Superior, lotado na UFVJM, para compor força de trabalho do CMBJL, UFOP. Apreciação dos ajustes e complementações da desculpa, acabou aqui, né? Vou, então, apresentar o parecer. Então, o primeiro parecer é da Ensino. Neste caso, eu passo a palavra à conselheira Bruna, né? Uma apresentação, no caso. Boa tarde, conselheiros. Na ausência do conselheiro Anderson, né, que está em período de férias, eu vou fazer a leitura do parecer da coordenação de ensino. Esse parecer é sobre um pedido de redistribuição para o Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. E aí, a descrição aqui é a avaliação da solicitação do candidato Ananias Borges Alencar para a vaga de Física
o FOB Bom Jesus da Lapa, conforme o processo, como está descrito aqui, referente à redistribuição para ingresso de professor do Magistério Superior da UFOB. E o objeto da apreciação é essa análise sobre a solicitação do candidato para a vaga de Física da UFOB. E esse parecer ele traz um histórico. Eu acho que vale a pena a gente ficar a par. Então, tem aqui, o processo iniciou-se após a publicação por parte da PROGEP, indicando vagas de redistribuição para o ingresso de professores do Magistério Superior na UFOB. No dia 18 de março de 2022, o candidato Ananias Borges indicou em sua carta de intenção a intenção em ocupar a vaga de Física disponível no centro. No dia 23 de março de 2022, o processo foi encaminhado ao centro para apreciação. Então, foi solicitado aos colegiados de curso a avaliação do perfil do candidato, visando observar se o mesmo possui os atributos necessários para a ocupação da vaga. Os colegiados de curso, eles avaliaram o perfil do candidato e indicaram ser favoráveis à redistribuição do candidato Ananias Borges Alencar para ocupar o cargo de professor do Magistério Superior na área de Física no Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa da UFOB. Após o parecer dos colegiados, houve a solicitação de manifestação da coordenação de ensino. Então, as considerações e avaliação da coordenação de ensino foi que, considerando a formação do candidato, graduado em Física, considerando suas titulações de doutorado em Física e mestrado também em Física, considerando sua versatilidade enquanto docente de disciplinas como as de Físicas Gerais e até disciplinas mais específicas como Termodinâmica e Eletromagnetismo, entre outras. Considerando sua atuação enquanto pesquisador, tendo publicado artigos científicos ao longo de todo o seu vínculo institucional docente, conforme consultas em seu currículo Lattes, considerando que o candidato desempenhou também atividades extensionistas, conforme seu Lattes, considerando sua experiência em cargos de gestão, conforme seu Lattes, ao ocupar funções como vice-coordenador do bacharelado em Ciência e Tecnologia, do centro em que está lotado atualmente, além de suas participações como membro de colegiados. E, considerando a manifesta concordância dos colegiados de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da UFOB, o parecer é, diante da versatilidade já demonstrada pelo candidato, bem como sua intenção em desenvolver trabalho de excelência no Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa da UFOB, além da perceptível afinidade da sua atuação docente com os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, emito parecer favorável à redistribuição solicitada pelo candidato Ananias Borges Alencar, assinado na data de ontem, 25 de abril de 2022. Ok, agradeço a conselheira Bruna. Tive um probleminha aqui de internet, peço desculpa. Agradeço a conselheira Bruna, apresentação. Coloco em apreciação do conselho diretor o parecer apresentado. E vou só apresentar rapidamente os pareceres dos colegiados que apontam como favoráveis, ok? Rapidamente. Esse é o parecer apresentado pela coordenação do curso de Engenharia Mecânica, em que indica ser favorável à redistribuição do docente em questão, né? Um manifesto favorável ao pedido de redistribuição docente. Servidor docente Ananias Borges Alencar. E temos também o parecer favorável do colegiado de Engenharia Elétrica também, né? Então, manifesta-se indicando que considerou que o servidor Ananias atende os requisitos necessários para assumir o cargo do nível superior na área requisitada, e o coordenador de curso da Engenharia Elétrica. Então, ambos os colegiados também se manifestaram favoráveis.
Então, não havendo nenhuma manifestação, caminhar então para a votação, já desejando então, né, uma boa sorte ao nosso servidor aqui, Ananias Borges Alencar, né, que tudo aconteça da melhor maneira possível e que a gente possa contar com ele, então, no futuro em breve. Contar com as contribuições do servidor aqui, agora como membro lotado, né, no CMBJL, no da UFOB. Então, coloco em caráter de votação aqueles que são favoráveis pela aprovação dos pareceres encaminhados pela coordenação de ensino e baseados nos pareceres dos colegiados sobre a solicitação de redistribuição do servidor Ananias Borges Alencar, dotado na UFVJM para compor forças de trabalho no CMBJL da UFOB. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários, peço que se manifestem. Abstenções, peço que se manifestem. Sendo assim, ponto aprovado por unanimidade. Vou então agora para o 6º ponto de pauta, que foi adicionado recentemente, conselheiros, e até peço desculpas pela celeridade, né, nessa inclusão do ponto de pauta, mas é que nós de fato fomos solicitados com uma certa urgência. Na verdade foi ontem, né, que a gente foi solicitado para avaliação desses pontos e eu achei interessante trazer ao conselho para que seja avaliado aqui. Ele trata justamente do ponto que nós verificamos na 2ª reunião ordinária e na 8ª reunião extraordinária. 8ª ou 9ª reunião extraordinária. Então, é o retorno daquele ponto relacionado à convalidação dos atos referente àqueles projetos que determinado servidor participa. Então, é o 6º ponto de pauta, apreciação dos ajustes e complementações da convalidação de atos referentes ao projeto do professor Leandro Brito e professor Poti Lucena. Então, informes o que ocorreu, né? Seguindo aqui para o 6º ponto de o que nos foi solicitado, né? A gente tem esse primeiro ofício, que foi o que lastreou a 8ª reunião extraordinária, certo? Em seguida, nós tivemos uma solicitação de alterações e contribuições com relação ao que foi avaliado na 8ª reunião extraordinária, e juntamente veio com um entendimento de que somente o extrato da reunião que nós havíamos realizado não seria suficiente para o encaminhamento dessa demanda. Seria necessário a criação de um ato decisório no Conselho Diretor. Então, seria um documento, né, no Conselho Diretor, emanado das decisões do Conselho Diretor referente a esse assunto em si. Então, vou apresentar o ato decisório. Ele tem a mesma construção do extrato da reunião. Contudo, ele se constitui um documento normativo diferente, né? É diferente do extrato em si. Então, ficaria então para nós, né, o ato decisório do Conselho Diretor do Centro Municipal Bom Jesus da Lapa, número 1 de 26 de abril de 22, Conselho Diretor no Centro Municipal Bom Jesus da Lapa, no uso de suas atribuições legais e considerando a deliberação extraída da 3ª reunião ordinária, essa atual, né, do Conselho Diretor no Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, decide
Aí, aprovar a convalidação dos atos autorizativos retroativos referentes à aprovação do plano de trabalho, participação de concessão de bolsa ao professor Leandro Brito como integrante da equipe executora dos projetos de pesquisa sob coordenação do professor Poti Rodrigues de Lucena. Ficam aprovados os destaques relacionados abaixo. E aí vem a aprovação que tinha sido feito nas reuniões anteriores, né, e tinha sido até apresentado como extrato de reunião. Com algumas alterações solicitadas pelo coordenador do projeto em si. Então, as solicitações de alterações são justamente nas datas, a apresentação de datas de retroativo, então retroativo a partir de quanto, e vigência desses projetos em si. Então, no item A, ficaria então retroativo a 1/1 de 22 e vigente até o final do ano. O item B é retroativo a 1/1 de 22, e aí faltaria esse termo, vigente até final do ano ali, vigente até 31/12 de 22. No item C, ficaria a alteração do retroativo a 24/9 de 20 e vigente até 31/12 de 22. O item D ficaria retroativa a 1/1 de 22, vigente até o final do ano, 31/12, e uma contribuição solicitada pelo coordenador do projeto de colocação de um item semelhante ao item D, mas o item D seria relacionado a esse período atual, o período vigente, né? E o item E seria do período retroativo. Né? Então, inclusive é o mesmo código, né? É o mesmo código de projeto, ó, 200.041, e aqui no D, 200.041. Né? É o mesmo projeto. Só que esse é retroativo a 1/1 de 22, vigente até 31 de 22, e o D seria retroativo a 24/9 de 20 e vigente a 31/12 de 21. O solicitante ele pede essas alterações por meio aqui do e-mail, né? Em que ele indica os projetos em si. Então, o projeto do item A, B e C seria desse código aqui, né? 210077, e do item D e E seria do 200.041. Ele indica também que torna-se necessária a apresentação de ato decisório, não é possível fazer esse tipo de convalidação por meio apenas do extrato de reunião, então é necessário um ato decisório. E solicita os indicadores, os indicativos ali colocados, né? Então, item C, colocação do retroativo e vigente, se tratar ali do período, né, e vigência. Do item D, a colocação também do caráter retroativo e vigente, e a adição do item E, que torna-se necessário porque trata-se de um período anterior a esse do item D. Né? Então é retroativo e foi no momento em que houve a troca da condição de participante, né, do servidor para vice-coordenador do projeto em si. E a retroativo já passou mesmo, né? Já aconteceu esse processo, já tinha sido aprovado anteriormente, né, a participação do mesmo, inclusive a atuação do mesmo como vice-coordenador. É só mesmo a convalidação, né? É justamente reafirmar o que já tinha sido aprovado. Esse é o teor deste documento em si. E ele está baseado justamente nessa solicitação aqui, tá? No ofício apresentado lá no dia 24 de março, que aí deu origem à segunda reunião ordinária e à 8ª reunião extraordinária, e eu retomo aqui para a nossa 3ª reunião ordinária. Só que agora no teor de construção de um ato decisório. Então, coloco em apreciação do Conselho Diretor o ato decisório em si.
Os conselheiros compreenderam assim a situação? É justamente relacionado, creio que há umas 2 semanas, né? 2, 3 semanas atrás, a gente avaliou esse ponto, exatamente esse ponto, né? E acho que um mês atrás, mais ou menos, a gente avaliou esse ponto novamente. Mas é justamente por essas questões. Então, foi avaliado uma vez, teve que ser reavaliado porque era necessário a apresentação de um documento que indicava de fato a convalidação. Foi encaminhado o extrato de reunião. Aí o extrato de reunião não foi aceito. Foi indicado que era necessário, de fato, um ato decisório, que está lastreado no regimento geral. É um dos atos normativos que podem ser construídos aqui no Conselho Diretor. Então, eu retorno para a apresentação, então, do ato decisório, que, em caso favorável, é encaminhado para o coordenador do projeto em questão e também para os setores responsáveis aqui da universidade. Vendo nenhuma manifestação, eu vou então encaminhar para a votação. Então, aqueles que são favoráveis à aprovação do ato decisório do Conselho Diretor do Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa, com relação à apreciação dos ajustes e complementação da convalidação de atos referentes aos projetos de pesquisa do professor Leandro Brito e professor Poti Lucena. Então, aqueles que são favoráveis, peço que permaneçam como estão. Votos contrários, peço que se manifestem. Abstenções, peço que se manifestem. Okay, então, apreciação então dos ajustes, complementação de convalidação dos atos aprovados por unanimidade e, consequentemente, em aprovação do ato decisório do Conselho Diretor. Com o ponto de pauta, a gente finalizou aqui no 6º ponto de pauta. Então, eu vou passar para os informes. Eu abro espaço para os conselheiros, aqueles que tiverem informes a apresentarem. Eu tenho, então, informes. Eu tenho como primeiro informe a apresentação da Portaria Normativa 425 de 2022. Deixa eu mostrar. Abrir aqui. A portaria UFOB número 425, de 28 de março de 2022, indica a autoridade com competência para instaurar a sede disciplinar no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Eu vou fazer a leitura e depois eu faço um breve comentário. Okay? Então, o reitor da UFOB, nomeado pelo decreto de setembro de 2019, do 18 de setembro de 2019, seção 2, página 51, tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei 12.825, de 5 de junho de 2013, nos atribuições que confere o artigo 51 do Regimento Geral, ele vai resolver aqui, né? Artigo 1º. Caberá à unidade universitária e demais órgãos executivos da administração central proceder com os ritos de instauração e encaminhamento de informações relacionadas ao exercício correcional no âmbito de sua atuação. Artigo 2º. O juízo de admissibilidade será realizado pelo dirigente da unidade órgão que deverá promover a instauração e expedição das respectivas portarias e realização do julgamento. O registro de informações do sistema, bem como a realização de manifestações e instruções processual, será realizada pelo gestor da unidade seccional de correição da universidade.
Artigo 4º, os procedimentos correcionais envolvendo o dirigente da unidade universitária ou de órgão executivo da administração central serão conduzidos pelo reitor. Artigo 5º, o julgamento de recurso em segundo e último grau será realizado pelo reitor. E essa portaria entra em vigor em 1 de abril de 2022, Jacques Antônio de Miranda. Então, essa portaria está valendo desde o dia 1º de abril, e ela trata justamente sobre aqueles procedimentos correcionais ou de investigação, né? Investigação preliminar sumária, sindicância, processo administrativo, ou termo de ajustamento de conduta, que, num primeiro momento, o que estava acontecendo era que as indicações ou a indicação de criação desses instrumentos investigativos correcionais, eles vinham diretamente do gabinete de reitoria, né? E aí tinha a problemática de que não tinha uma instância seguinte para a apresentação de recursos. E aí foi justamente nesse intuito de fazer com que esses encaminhamentos venham para a direção dos centros, né? E aí cria-se uma segunda instância, porque os recursos agora podem ser apresentados ao reitor, né? Ao gabinete de reitoria. Nesse caso, o que acontece? Acontece é que as situações em que tornam-se necessárias uma avaliação, né, da necessidade ou não dessas ações, elas passam a ser responsabilidades da direção do centro em si. Então, é indicativo, por exemplo, da necessidade ou não, né, dessas ações e também das indicações das portarias para a criação das comissões e também os trâmites seguintes, né, subsequentes. É somente esse é o primeiro informe. Okay. Informe. E o segundo informe é relacionado ao edital do pré-ENEM, né? O edital que a gente tem com o Programa de Apoio à Extensão Universitária, com o objetivo ao pré-ENEM da UFOB. Ele já está há um tempo já em andamento, as inscrições estão abertas, elas estão abertas até o dia, deixa eu só rever aqui, até o dia 1/5 de 22. 1/5 de 22. Então, 1º de maio de 22, então menos de uma semana, né? Temos menos de uma semana. É um projeto de extensão interessante. Ele precisa de uma certa estrutura estrutura não necessariamente em sentido físico, é uma estrutura de fato de colaboradores para que tenha um bom funcionamento, uma vez que precisa de um certo número de carga horária, a contemplação, né, de uma certa carga horária, mas que também é bem interessante porque não somente colabora com a comunidade em si, como é de fato um projeto de extensão em sua essência, né? Ele é um projeto de extensão que abarca a participação de todos os setores da comunidade interna universitária e também com a participação direta da comunidade externa, inclusive frutos à comunidade externa. A construção dos materiais aqui, só uns detalhes, né? A construção dos materiais aqui acaba sendo a critério dos proponentes, inclusive os produtos produzidos ao longo desse projeto se tornam produtos de extensão, né? E também tem a possibilidade de disponibilização ali de recurso financeiro para bolsas de extensão. Okay? Então é um edital interessante, aqueles que têm interesse, que se sintam interessados, é uma proposta muito bacana aí para ser avaliada. Ok? Mais algum informe? Algum conselheiro tem algum informe? Alguma dúvida dos informes que eu apresentei? Então só a portaria, né? E o edital do pré-ENEM. Não vendo nada, então eu passo para o que ocorrer. Se alguém tiver algum apontamento,
questão, questionamento? Ok. Não havendo mais nada, então eu vou para o encerramento da nossa terceira reunião ordinária. Eu agradeço a presença dos conselheiros. Tenham todos uma boa tarde, um excelente trabalho aí. Muito obrigado. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Eide. Boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos. Bom. Valeu, Jedson. Tudo bom.